Vamos lá para a próxima, que agora a gente vai entrar, vai continuar nesse assunto, só que agora de um jeito mais explícito e mais pesado. Quando eu li essa passagem, eu mandei ela pro Felipe e falei, essa passagem. Alguns regentes concedem poderes ao homem, não querendo que ele seja salvo, para que eles possam mantê-lo sob seu poder. Porque se o homem for salvo, não haverá nenhum sacrifício. E não serão oferecidos animais aos arcontes. Na verdade, eram aos animais que eles ofereciam sacrifícios. Eles eram realmente oferecidos vivos, mas quando os ofertavam, morriam. Quanto ao homem, ofereceram-no morto a Deus, e ele viveu. Essa passagem diz muita coisa. Eu repeti ela assim algumas vezes, eu conversei, falei, Agora eu trouxe vários slides, eu espero que com imagens. Aqui a gente está trabalhando no ambiente cultural do ano 100 e do ano 200. Na Palestina, no Egito, na Turquia, Síria, Roma, ambiente greco, romano, ambiente judaico, egípcio. E o que a gente tem aqui de religião popular? Tem a religião judaica, tem a religião egípcia, tem os cultos populares gregos e os cultos populares romanos, que os soldados faziam. Que as religiões do imperador, do Império Romano, aqui não tinha igreja cristã ainda montada por Constantino nem nada. E a tradição judaica do Templo de Jerusalém, né? Os saduceus. Bom, então a gente tem aqui um ponto. Os regentes concedem ao homem poder. Mas a gente não acabou de ver que os regentes querem aprisionar o ser humano e impedir o ser humano de ser livre? Então, que poder é esse? É o poder no mundo. Porque eles querem manter o ser humano sob o seu poder. Então, daqui que vem aquele papo de fez pacto com o diabo, não tem esse papo? Pacto com o demônio? É isso aqui, só que aí virou o diabo lá, vermelhinho com chifrinho, e não toda a questão plural da religião popular e das várias tradições aqui que os gnósticos vão estar em debate. Então, vejam, os gnósticos, eles estão apontando para uma questão da cultura e da época deles, o qual o sacrifício de animais e o uso da magia para aquisição de poder temporal, poder no mundo, e esse poder relacionado a gente ser escravo dos arcontes, escravo dos regentes. Então, eles estão apontando socialmente e esotericamente para várias questões importantes aqui. Então, os regentes nos dão poder. Quer dizer que existe fazer acordo com os regentes. Ou encontrar esse poder deles em nós e usar para benefícios no mundo. Os regentes, eles são os auxiliares do Yaldabaoth. O Yaldabaoth é o senhor da ignorância, é o Deus egóico, é aquele que se autoproclama Deus acima de todos. Então, ele representa esse grande ego, essa grande força obscurecedora. E por quê? Porque se o homem se salvar dos regentes, se o homem se tornar livre, se o homem acessar o nome divino e se libertar desse jugo, dessas prisões dos arcontes, não vai ter mais sacrifício, eles não têm alimento, porque os arcontes, eles se alimentam do nosso sofrimento, eles se alimentam da nossa ignorância, eles se alimentam dessa força psíquica que mantém o mundo preso. Por isso, eles gostam muito de multidões histéricas, de sacrifícios com sangue, de coisas que são emocionalistas, que incitam as paixões, que fazem as pessoas gritarem, que fazem as pessoas se odiarem ou se apaixonarem loucamente, mas não sendo um amor de verdade, né? Claro. Então, a gente pode imaginar aí um culto ao dinheiro, como a gente tem lá no Edir Macedo.
Dá para Deus, se você não dá o seu salário, você vai se danar, não sei o quê. Eu nem sei como é que é, eu nunca fui, graças ao Pai, nunca fui, mas né, a gente vê na TV e tal, é triste. Mas não só em igrejas evangélicas, tem em outros lugares, inclusive não religiosos, né, ambientes de grupos ateus, grupos políticos, grupos do futebol, tudo isso que movimenta pessoas que levam, como teve semana passada, uma briga entre duas famílias torcedoras de futebol, mataram um menino de 4 meses no carrinho do carro com um tiro porque eles discutiram por causa do futebol. É isso que os arcontes se alimentam. Só que isso é o grosseiro. A violência na rua, essa coisa grosseira, é o básico. Os piores, aí vira o Calígula, o Nero, os imperadores dessa época aqui. Os gnósticos estão vivendo a época dos imperadores tiranos. Teve um grande tirano lá, o Domiciano, né, na época do Apolônio de Tiana, que mandou matar, degolar e sacrificar todos os filósofos. E aí o Apolônio de Tiana teve que fugir. Aí teve o Nero, teve o Calígula, teve todos esses insanos, ávidos por poder, que queriam poder, poder, poder. Dinheiro, poder, riqueza, mulheres, é sempre assim, né? É essa ânsia egóica, egocêntrica, que é essa força do Yaldabaoth. Essa coisa do é meu, eu quero, eu vou. Tanto que no mito, o Yaldabaoth, ele rouba o poder de sua mãe. Ele não pede, ele não é agraciado, ele rouba, né? Então, os regentes, eles replicam esse tipo de formato na criação do ser humano. Então, eles concedem poder, sim, porque eles querem manter a gente preso. E aí tem a questão dos sacrifícios dos animais. É interessante que o verso vai chamar a atenção na primeira linha, né? Que os regentes concedem poderes ao homem, aos homens, a qualquer pessoa, né? E como disse a Alaia, eles se alimentam da emocionalidade. Inclusive Jesus, no o livro de Tomé, né? É colocado Também na é da boca biblioteca de Nag Hammadi? também da biblioteca de Nag Hammadi, né? É colocado que Jesus diz a Tomé sobre essas emoções e que é elas que alimentam o nosso estar preso aqui. E que poderes são esses que eles concedem ao homem? As promessas. Vejam bem, vou usar até o que a Laia estava dizendo. Naquele tempo, né, era muito frequente, talvez, oferecerem aos buscadores o poder de se sentar ao lado de Deus, o poder de ser um Deus na Terra, o poder de ter poder sobre os demais. Que coisa mais agradável ao ego do que oferecer poder às pessoas? Se a Decidir gente quem vive, entra, quem morre. se a gente entra, se a gente observa essa questão de como é que o que as pessoas mais buscam, muitas vezes quando buscam, seja um templo, seja um grupo supostamente espiritual, né? É poder, em grande parte dos casos. É o poder de não sofrer, é o poder de dominar os outros, é o poder de saber como é estar ao lado de Deus. E isso, naquele tempo, né, eu acho que essas coisas eram muito frequentes, né, de oferecer poder para estar aqui no púlpito ao meu lado, o poder de escolher quem vai primeiro na fila, é alimentar o ego. Eu, uma vez, num dos grupos que eu e a Laia participávamos, uma pessoa disse que confiava no que nós no grupo falávamos e fazíamos, porque a gente não estava pedindo nada em troca e não estava oferecendo poder. Né? Porque o poder é de cada um, né? O poder de saber-se capaz. Isso sim seria gnóstico. E por isso que a Laia tanto insistiu.
a importância de conhecer, de cognoscer de fato, de saber com sabor, para você não ser enganado. Essa é uma questão que me preocupa muito, muito. É rapidinho lá, só para lembrar assim, que em Roma, né, os imperadores eles eram divinizados, né? Sim, tinha Eles culto se aos tornavam imperadores. deuses, né? Eles eram deuses. E essa meio que essa, entre aspas, tradição vai para o cristianismo, né? O poder Sim. do Papa, né, é um poder, no mínimo, um semideus, né? Então, é só para Sim. pontuar. Sim, sim. Inclusive, quando a gente estava estudando o livro da Elaine Paga, Os Evangelhos Gnósticos, não sei se vocês vão lembrar, tem um capítulo sobre os mártires. E aí alguns foram pegos porque eles não estabeleciam culto à imagem do imperador. Eles estabeleciam um culto cristão. E aí, por isso, eles foram martirizados, né? E aí é curioso, porque aí quando vem o Concílio de Nicéia, etc., que foi uma jogada política, né? Também não... Trocou-se isso pelo cristianismo. Então, Exato. quando a gente vê passagens... Trocou o imperador pelo bispo. Exatamente. Então, quando a gente vê passagens de Jesus falando sobre a simplicidade da vida, o amor ao próximo, acolher a todos, a busca da sabedoria, todos podem encontrar a salvação, etc. E a gente vê a imagem de um bispo com uma túnica roxa coberta de ouro e um chapéu com não sei o que, um cajado, sentado lá num trono, nem olha no olho das pessoas, não pode tocar porque é imundo, e não sei o que, não sei o que. Muda, né? A gente tem Jesus e a gente tem a igreja, que são coisas completamente diferentes nesse sentido, né? Então, esse poder a gente vê na igreja, mas isso é uma coisa que eu sempre converso com os grupos esotéricos, hoje em dia e do passado. Esse é um dos filtros mais fáceis da gente observar. É a busca por poder. Porque todos nós queremos deixar de sofrer. Todos nós temos dores emocionais e gostamos de uma vida tranquila, feliz e confortável, né? Mas como os grupos se colocam, esses grupos esotéricos, ordens, não estou falando de nenhuma específica, assim, vou tentar não citar, mas a gente vê busca por poder, inclusive, assim, com um discurso bonito, com um discurso filosófico, mas o que ele está por trás? É uma dominação cultural do outro? É uma apropriação de eu sou o único portador da verdade, você tem que me ouvir? Porque a gente às vezes vê isso. Ou no nível pessoal vou te ensinar um talismã, uma magia, um feitiço para você conseguir um emprego, para você conseguir a namorada, para você amarrar uma alma, arrumar um karma horrível e não sei o quê. É tudo poder, poder sobre o outro, dominação sobre o outro. E isso é Yaldabaoth em ação. Quem quer nos dominar e quem é esse Deus egocêntrico que exige sacrifício, que demanda ciúme, que não sei o quê, é justamente o poder da ignorância. Então a gente usa isso de filtro nos grupos, assim. E é bem fácil de observar quando a gente começa a ver o que está sendo oferecido, assim. Não estou falando contra ninguém, mas a gente observar, fazer um exercício. Uma pequena observação. Essa questão do poder também recai nos poderes psíquicos. Que, por exemplo, a gente vai ver lá a Blavatsky indo para os Estados Unidos no início da formação da Sociedade Teosófica, justamente para mostrar para o movimento espiritualista espírita lá da época, nos Estados Unidos, que eles estavam sendo dominados por forças necromânticas, na verdade, eram mortos ali, e que, na verdade, os poderes verdadeiros, eles estão em nós, e a gente não precisa ficar dependendo de poderes externos. Então, às vezes a gente vê pessoas muito inteligentes, com um poder intelectual muito grande, ou com capacidades psíquicas. Porque eu sou mediúnico, eu sou clarividente, eu sei levitar, eu faço isso, eu faço aquilo, e a pessoa assume, a que está vendo, que essa pessoa é boa porque ela tem poder. E uma coisa não necessariamente ligada com a outra.
né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, te respondendo assim brevemente, sim, tem nos apócrifos algumas menções a vai lá e ensina. Sim, tem, né, a questão da boa nova. Mas, por exemplo, no final do apócrifo de João, Jesus fala para João, agora vai lá e explica essas coisas para os teus irmãos. Não é assim, sai aí colonizando todo mundo, enfiando sem respeito qualquer coisa na cabeça dos outros porque você quer dominar eles culturalmente, né? Ensine o ensinamento para aqueles que você acha que estão propícios, aqueles que estão interessados, né? Torne disponível, deixe acessível, explique o que você é capaz de explicar, mas não no sentido colonizador, que é como tem sido feito, né? Com o jesuitismo e tudo, é no sentido de dominação do outro, né? De apagamento do outro, apagamento do diferente. São coisas bem diferentes, né? E é justamente isso que o Tiago traz, é o poder sobre o outro a partir da dominação da crença. Jesus é muito explícito nisso em Cristo Sofia. E os discípulos ficam perguntando muito sobre a quem levar o ensinamento, quem tem direito de recebê-lo, quem não deve receber tais mistérios, os mistérios menores e maiores. Então, tem toda uma preocupação acerca do o que e como. E o mistério só deve ser dado a quem pedir. Jesus diz isso. Não é para sair fazendo proselitismo. Se ele te pedir, você avalie as condições dele. E aí, dê o ensinamento, ele está pedindo. Mas tenha o discernimento de avaliar. No budismo também tem essa regra. Eu acho bem bacana isso. Para isso, tem que ter discernimento e motivação correta, que ela é. E uma coisa que a gente sempre vê é a liberdade de questionar. O próprio Buda fala, não acredite em mim, né? Aquele clássico, só porque fui eu que disse, né? Questione. Só que aí nesses ambientes de poder dominadores é tipo, você está questionando o pastor, você está questionando, não pode, você está dominado, você está isso, você é um herege, você é um apóstata, sai daqui, o demônio te dominou. Ou você tem problema com o pai. Ou você está reprimida, você não se liberou o suficiente para viver a experiência transcendental aqui, do não sei o quê. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa nossa vida. Mas vamos terminar esse parágrafo, gente. Porque agora ele vai entrar na questão dos sacrifícios animais aos arcontes, ou seja, uma passagem explícita, falando de como eram as práticas religiosas. E aí os gnósticos vão falar de um caminho de salvação da alma, de um caminho de despertar da consciência, de encontrar a sabedoria, né? Enquanto naquela época a gente tem a religiosidade muito atrelada à prática dos sacrifícios. Não só numa ou noutra religião, praticamente em todas. A gente, na pagã, na judaica, em todas a gente tem. E aí esse trecho faz aquela distinção, ele faz... É legal porque tem vários parágrafos que a gente já passou que são assim, né? Ele faz um jogo com as palavras, assim, ele faz uma coisa e mostra o oposto. Então, aqui tem os animais que são oferecidos vivos e morrem. E aí essa última passagem é uma referência a Jesus, né? Ou ao Cristo, depende de como o redator já estava lendo a história da morte de Jesus, porque a gente já tem várias versões, né, circulando, mas tem a questão do que morre e se torna vivo, que é a experiência da crucificação espiritual. Lá na Cruz de Luz, no Atos de João, a gente tem essa questão do espírito que é crucificado na matéria e que precisa morrer para retornar ao pleroma, que é diferente da narrativa de Jesus morreu para nos salvar, tá? Eu sempre vou enfatizar isso. Mas o que a gente tem de sacrifício de animal e culto popular nessa época é muito forte. E os gnósticos, eles estão se opondo a esse tipo de prática, claramente. Então, a gente tem aqui um vaso grego, né, aqui o sangue escorrendo, um bode aqui pendurado de cabeça para baixo, tem uma prática sacrificial. A gente tem, aqui é judaico, então aqui tem os gregos, aqui tem os judeus, puxando o bode, tem um aqui já assando, e aí tem o culto ao Deus do Jeová,
do Velho Testamento, assim, um judeu ortodoxo, uma foto, né, atual, uma prática horrenda que as autoridades dos países tentam banir pela lei, etc., que não seja feita, que eles matam a galinha pauladas. E aqui um exemplo de uma série dos Vikings, que era comum fazer os sacrifícios para honrar os deuses, para pedir favor para os deuses, para levar o morto para o Valhalla, etc., aquela coisa toda. Então a gente vê que é uma prática humana, peguei só alguns exemplos, mas que nessa época dos gnósticos e nessa região dos gnósticos era muito comum. O que me entristece muito é ver que é muito comum até hoje, né? A gente já devia ter superado isso. E eu não falo aqui só de um ponto de vista por compaixão dos animais, que eu sinto muita dor pela dor deles. Eu acho uma crueldade sem tamanho, uma morte brutal e desnecessária, e uma falta de respeito com a vida universal que cada ser vivo tem e devia ser digno e merecedor de vivê-la, né? Mas também tem uma questão muito pesada aqui do uso da magia para aquisição de poder. Porque o sacrifício animal não é uma coisa assim à toa que alguém inventou que era legal, vamos todos fazer. Essa energia vital que vem do sangue é justamente usada pelas forças arcônticas para manter esse ciclo de poder e cegueira e dominação e violência e ignorância no mundo. Então, essas forças obscurecedoras e aprisionantes, elas necessitam desse tipo de energia. Então, vejam que aqui eu não estou falando dessa ou daquela religião, eu estou falando de uma prática. Eu não estou falando mal do judaísmo ou da tradição grega, mas da forma como no culto popular e religioso isso foi sendo levado de uma forma que foi se distorcendo tanto que foi caindo em feitiçaria e magia negra em um culto de poder pessoal e dominação do outro. Porque existe uma beleza muito grande no judaísmo. A gente viu no Zohar, no Bahir, na Kabbalah, nos essênios, até em Enoque, né? Tem coisas muito belas. Nos cultos gregos, a gente vai ter depois as escolas de mistérios que vão banir, em grande parte, esse uso do sacrifício popular. Os vikings, a gente tem no Eda, a literatura sobre o Odin, o Thor e a Freya, etc., uma descrição mitológica da cosmologia muito bela, muito poética, muito bonita, que popularmente virou também quem viu aquele filme The Northman no cinema, eu gostei muito do filme, né? Mas mostra bem essa questão do animismo, do xamanismo desse tipo, assim, né, de sacrifício. E qual é o problema? Que isso que vai diferenciar aquele que trabalha pelo arconte e daquele que está em busca do Cristo. O gnóstico, ele está em busca de uma salvação pela verdade, pela compaixão, pela sabedoria, pelo despertar, pela luz, pelo poder do Cristo em nós. E aqui, esse tipo de prática leva a simplesmente o que nos disse o parágrafo anterior. O que esse parágrafo diz, né? Que os regentes, os arcontes, concedem poder ao homem para mantê-lo, o homem, sob seu poder. E é exatamente o que essas práticas vão fazer. Cada pessoa aqui, cada um de vocês, eu sei que uns vêm do meio espírita e outros ordens e meios e tal, vai falar dos fluidos vitais, do chi, do prana, da energia, do animismo, etc. Eu sei que tem muita gente aqui que tem noção dessas coisas, eu não quero entrar em detalhes, mas a gente vê como os gnósticos estão cientes do mau uso da magia em seu mundo. Mas o que a gente tem em oposição a isso? Os essênios, eles vão fazer um movimento de contracultura, 2000 anos atrás, contra esses sacrifícios no Templo de Jerusalém, dos bodes, contra essa violência com os seres vivos, os animais, em nome de Deus. Eles vão lá para o deserto e dizer, aqui não tem sacrifício animal. Os essênios eram deliberadamente contra o sacrifício de animais. E eles diziam o quê? Que o sacrifício é o sacrifício do si mesmo.
E aí eles acordavam todo dia antes do nascer do sol e oravam o raiar de cada manhã. Depois iam fazer seus trabalhos, copiar seus livros, fazer suas orações e práticas. E isso era o sacrifício, era a doação de sua própria energia, sua própria vida em prol de um trabalho espiritual, que é o sacrifício do ego. Quando a gente está sacrificando um animal para conseguir alguma coisa, eu estou cultuando o meu ego. Então, eu estou fazendo um culto aos arcontes. As forças da luz nunca usam barganha para nada, nem para curar. Não tem troca, não tem favor dos deuses. Esse linguajar de vou matar um cavalo para minha colheita ficar melhor, vou matar um bode para o meu inimigo morrer logo, isso é coisa dos arcontes, isso é óbvio. É feitiçaria, magia negra, magia cinzenta, chamem como quiser. E os gnósticos estão abertamente se opondo a isso, por influência dos essênios, talvez, que tinham muito forte esse discurso e se opunham politicamente contra o Templo de Jerusalém, contra os saduceus, contra essa barbárie religiosa de um culto popular, de uma religião psíquica. Quem mais fazia isso? Os pitagóricos, que não usavam nem lã, porque não queriam usar nada que vinha da morte de animais. A lã não mata, mas, enfim, tem toda uma questão do magnetismo, dos fluidos vitais, etc. Os pitagóricos eram vegetarianos. Diz a Blavatsky que os pitagóricos influenciaram os essênios, que também eram vegetarianos. Onde esteve Jesus? Por que Jesus é chamado de o bom pastor? Contrastem. O que arrasta o bode para ser degolado e sangrado até a morte e o que carrega a ovelha no ombro. Então, os gnósticos, eles estão se colocando aqui desse lado. E a imagem do bom pastor vai lá no hermetismo, tem o Poimandres, eu sempre repito isso, acho que toda terça-feira eu falo isso, que um dia, mas o Poimandres é um texto gnóstico também, gnosticismo hermético. O pastor de almas, o pastor que cuida das ovelhas, que protege, que salva as que se perdem, né? E não o que mata para conseguir alguma coisa para si, como favor pessoal. Então, a gente vai ter um contraste aqui entre magia e teurgia dentro dos gnósticos. A gente tem invocações a Elelet, aos espíritos da luz, à glória da Barbelô, ao Pai, da totalidade, ao Cristo em nós, a luz de todas as luzes. Diferente do vou aqui fazer pedir para um Deus me favorecer minha família, porque a minha família é mais importante que as outras famílias, e eu quero ganhar aqui alguma coisa, quero conquistar alguém, quero que alguém morra, quero ficar rico. Isso é o que a feitiçaria faz, não é o que os gnósticos estão ensinando. E aí vejam que interessante, a gente não tem relatos de sacrifícios entre os essênios, entre os pitagóricos, entre os gnósticos, em oposição ao judaísmo de Jerusalém, em oposição ao culto grego popular, que tinha as festas lá, os bacanais, não era só vinho, tinha sacrifícios também, etc. Então, a gente vê que os gnósticos, eles estão se distanciando, sim, desse tipo de coisa. E aí aquela visão, né, de, eles são metidos, né? Estou traduzindo aqui para a nossa linguajar, eles são metidos, eles se acham melhores que os outros, eles não participam da nossa festa. Mas será que é por uma questão de orgulho ou por uma questão de ética? Ou de prática espiritual coerente? Ou de proteção, de não compactuar com algo violento, de não concordar com o mau uso das forças mágicas e do emocionalismo humano? Enfim, é isso que a gente vai ver nos gnósticos. E aí, um outro exemplo disso, olha que interessante, esse aqui vai ter um símbolo sacrificial. Esse aqui essa tá engraçada porque pintaram, do mitraísmo. Então, aqui a gente tem a imagem de Mitra sacrificando um touro. Laia, mas aí agora você entrou em contradição. Não, sabe por quê? Porque no mitraísmo, enquanto uma religião de mistérios, um culto de mistérios, assim como a gente vai ter
tem esses locais de culto a Mitra que foram encontrados em toda Roma, França, Gália, Alemanha, porque eles foram crescendo e se espalhando, e tem essas ruínas, esses resquícios desses locais, que são cavernas, e tem esse simbolismo da abóbada celeste, os animais abaixo, o touro que é sacrificado, o touro branco. E nenhum dos mitraeons, que é essas ruínas de práticas do culto a Mitra, em nenhum local foi encontrado ossadas de animais. Em nenhum local foi encontrado nenhum vestígio de que havia, na literalidade, uma prática de sacrifício de animal. E o mitraísmo ele se aproxima muito do gnosticismo em alguns símbolos, porque Mitra é esse herói solar que renasce como Lázaro numa caverna. Né? Ele nasce numa caverna e ele precisa sacrificar um animal para se tornar solar, né? Como o Cristo. E aí a gente tem aquela passagem do Evangelho de Tomé do leão, né? Maldito o homem que é comido por um leão e bendito o leão que é comido pelo homem, né? Representando justamente isso da gente vencer a nossa natureza inferior, a gente vencer a nossa natureza animal. Mas a gente não vence a nossa natureza animal praticando violência contra animais. A gente tem que vencer em nós esse aspecto inferior das paixões dos arcontes e encontrar justamente o pastor das almas, que é o Cristo. O pastor das almas representa essa luz que vence a natureza animal e conduz os homens em direção ao pleroma. E aí, por isso, ele é aquele que faz o sacrifício, porque o Cristo vem ao mundo como aquela luz que mergulha nas trevas, como um sacrifício de si mesmo. E nós sacrificamos a nossa vida no sentido de sacrificamos os nossos egoísmos, as nossas pequenezes emocionais, os nossos apeguinhos birrentos, as nossas raivas, só que não é no sentido de reprimir, é de enxergar a nossa sombra e lidar com ela, que ela deixe de nos dominar, né? Então, nesse sentido, a gente pode fazer um caminho gnóstico rumo ao conhece-te a ti mesmo e sacrificar aquilo que em nós nos é fonte de sofrimento porque está sendo aprisionado pela essa ânsia de poder que vem dos arcontes. Não estão sugerindo a prática de violência contra os animais, e quando você diz, como o Renato citou, inclusive o Pierre Weil, quando ele faz aquela representação dos 3 animais, né, como as 3 partes do nosso ser, isso também não justifica nessa busca a prática de violência contra o nosso animal. Ah, sim, o ser humano mais porque ainda. Em muitas tradições, inclusive em certas vertentes da tradição cristã usual, comum, né, existe a prática, inclusive a Elaine Pagels lá no livro comenta sobre isso, a prática do autossacrifício, do deixar-se morrer, do maltratar o nosso próprio templo, né, do ser violento conosco mesmo, né, se maltratando, para que isso, para que você possa alcançar um nível de espiritualidade maior. Os gnósticos criticam isso frontalmente. Isso é burrice, isso é violência que não pode acontecer em nenhum sentido. A única violência permitida seria contra as forças que nos impedem, e impedem a todos, de seguir o caminho, né? E vejam bem, os gnósticos sempre fazem aquela contraposição entre vivos e mortos, e isso tem nessa passagem, né, que a gente leu aqui, que os animais vivos, eles se tornam mortos nas mãos dos sacrifícios aos arcontes, mas aquele que abandona a si mesmo, nesse sentido, se torna realmente vivo. Então, eles estão fazendo esse jogo também. Gente, o tempo estourou, mas eu queria, quem puder ficar, eu vou pedir desculpas, mas eu queria fechar esse assunto. Então, eu vou fazer só mais os próximos 2 slides, porque eu acho que é um assunto sério e importante. Eu trouxe aqui, eu vou ler com vocês rapidinho, um trecho do texto de Porfírio, neoplatônico,
Vita Plotini, é sobre uma biografia que o Porfírio escreveu sobre Plotino, que ele foi seu aluno, colega, não sei bem o que, mas por aí. E é justamente sobre isso, e aí a gente vai entrar na questão dos daimones, ou do agatodaimon, que tem tudo a ver com os gnósticos, e tudo a ver com essa ideia de sacrifício. O Plotino e o Porfírio, os neoplatônicos em geral, eles também vão ser contra o sacrifício de animais, a favor de uma vida mais simples, vegetariana. O Porfírio é totalmente a favor, ele escreveu sobre vegetarianismo no século II, III. Então, a gente vê aqui um exemplo de algo que dizem que aconteceu com Plotino. Então, acontecia que Plotino, ele narrando o que aconteceu, de nascença, tinha algo a mais em relação aos outros. Está dizendo que Plotino era uma alma especial. Pois um sacerdote egípcio, tendo vindo a Roma e, através de um amigo conhecido Plotino, o sacerdote conheceu Plotino, como desejava dar uma demonstração de sua própria sabedoria, o convidou a assistir à evocação do seu próprio daimon, que o acompanhava. Como ele aceita prontamente, a evocação acontece no Iseu, pois esse era o único lugar puro que o egípcio disse ter encontrado em Roma. Porém, quando foi evocada a manifestação, o daimon, quem veio foi um deus, e não um do gênero dos daimones. Daí que o egípcio disse: bem-aventurado és tu, que tens como daimon um deus, e que não é de gênero inferior esse que te acompanha. No entanto, não foi possível perguntar nada a ele nem vê-lo presente por mais tempo, porque um amigo que com ele assistia à evocação estrangulou as aves que segurava como proteção, seja por inveja, seja por certo temor. Assim, tendo como acompanhante um daimon dos mais divinos, Plotino não cessava de elevar a ele seu olho divino. De fato, por causa dessa ocasião, sobreveio-lhe de escrever o tratado sobre o daimon que nos coube, onde tenta expor as causas da diferença entre os daimones acompanhantes. Como Amélio tinha se tornado um amante dos sacrifícios e perambulava pelos templos durante o novilúnio e os festejos, certa vez pretendeu levar consigo Plotino, que respondeu: são eles que devem vir a mim, e não eu a eles. Com que pensamento vangloriou-se a tal ponto, nós nem pudemos compreender, nem ousamos perguntar a ele. Então, o que a gente tem aqui é um cenário de um egípcio que visita Plotino, e aí o Plotino, quando invoca os seus poderes para se exteriorizarem, aparece no lugar de um daimone inferior, do gênero dos daimones, então ele está falando de uma classe de seres, aparece o quê? Um daimon, no sentido de um dos deuses. Aqui é da tradição grega, a gente tem que fazer essas distinções. Então, ele está dizendo que a maioria das pessoas tem gênios, ou poderes, ou daimones, ou forças daqui do mundo, que às vezes fazem trabalhos e acompanham as pessoas. Mas o Plotino não tinha um desse gênero, ele tinha um daimon, um deus. Mas o Amélio, que era um aluno do Plotino, gostava de sacrifícios e perambulava pelos templos em Roma para assistir os sacrifícios e participar das festas. Festas essas que o Plotino se recusava a participar. E ele dizia: eu não tenho que ir lá nessas festas, né, participar disso. Eles que deviam vir aqui comigo aprender. Então ele está mostrando que há a força dos daimones, que são forças. Essa palavra daimon, ela é meio confusa. Lá no livro do Alberto, do Mistério da Ética, ele vai falar do agatodaimon, ou do daive, que é essa luz resplandecente, essa centelha crística, nesse sentido assim de uma luz, algo que brilha. Então pode ser associado, por exemplo, ao Cristo. Mas no sentido grego e nos cultos religiosos ali populares, tem os daimones, que não é o bom daimon, mas as luzes inferiores, que são basicamente forças do plano astral, que são entidades, seres, forças, não necessariamente anjos, nem nada assim, mas
coisas que tem por aí, que aí cada religião ou tradição vai chamar de um nome. É assim que lá na Grécia eles chamavam, os daimones acompanhantes. E aí os gregos vão distinguir essas forças inferiores que participam de festas com sacrifícios de animais e se alimentam da energia dessa festa, dos deuses divinos, que inspiram ou elevam a sabedoria de filósofos, que buscam, na verdade, a luz dos deuses. Então, aqui a gente está fazendo uma distinção entre essas forças do mundo sensível, do mundo dos arcontes, que trabalham para os arcontes, e as forças que vêm do pleroma, da luz, dos verdadeiros deuses. Isso existe no mundo antigo, essa distinção. E aí a gente vai ter sobre os daimons, eu peguei um trecho do meu livro, está lá na página 226, que é justamente quando eu estou tratando do Yaldabaoth. Então, esse demiurgo gnóstico, a gente voltando aqui para o Yaldabaoth, é descrito como possuindo uma curiosa forma, uma serpente com cara de leão. Sua cabeça de leão mostra sua regência e também o seu orgulho e arrogância. Além disso, era muito comum nas mitologias gregas e egípcias a existência de deidades com corpos de serpentes. Nos hinos órficos, por exemplo, é invocado um aspecto serpentino de Zeus. Então, o deus Zeus, ele tem um aspecto serpentino que é chamado de Meilichios, que é associado à fortuna ou ao destino. A própria imagem do Agatodaimon, esse Agatodaimon, ele vai ser importante no hermetismo também, em sua versão mais popular da religião grega, é de uma serpente guardiã do lar. Então, popularmente, na casa das pessoas, assim, igual a gente tem os cultos hoje em dia, tinha os cultos populares gregos, na casa das pessoas tinha os lares, ou os cultos aos guardiões dos lares, e tinha aí um altarzinho onde alguém fazia um sacrifício, acendia uma vela, essas coisas aí que o pessoal faz. Isso no aspecto popular. Mas no aspecto mistérico, no aspecto esotérico, no aspecto do símbolo, que leva a algo realmente espiritual, a gente encontra o Agatodaimon como uma deidade solar, um demiurgo imanente do cosmos e da natureza. Quer dizer, ele está no cosmos e na natureza, mas ele também tem regência solar. A teogonia órfica retrata-o como serpentino, possuindo 3 cabeças, sendo uma de leão. Tendo uma forma animal, Yaldabaoth é de natureza demiúrgica e não divina. Aí aqui é só a nota de rodapé que faltou, que é desse trechinho aqui do livro. A nota também vale a pena a gente ler para entender melhor essa questão do daimon e dos cultos, que tem a ver com os animais ali da passagem do Evangelho de Filipe. Então aqui eu estou me referindo à revisão, né, popular exotérica do Agatodaimon, como uma serpente demiúrgica. No seu sentido mais profundo e esotérico, ele pode ser entendido como a própria luz crística presente em nós. O Mead, J.R.S. Mead, no livro Hermes 3 vezes Grande, associa o Agatodaimon ao segundo Hermes e à mente Logos. E aí aqui que a gente vai encontrar no Mistério da Ética, o livro do Alberto, quando ele fala do Agatodaimon e do Logos, o fogo Logos, a mente Logos, é dessa força aqui que ele está falando. Afirma que ele é como um mestre de Osíris, e o Agatodaimon seria para Osíris o que Poimandres é para Hermes. Poimandres, lembram, é o pastor, que a gente acabou de ver. Logo a seguir, o Mead relacionou Agatodaimon aos gnósticos ofitas, por ser ele o símbolo da serpente de sabedoria, é a luz que habita no homem. É que é só referência de um artigo que eu citei. Por que eu trouxe sobre isso, né? Porque, eu vou terminar rapidinho. A gente estava falando aqui dos animais que eram sacrificados aos arcontes e que os arcontes se alimentam dessa energia do sangue e dessas barganhas com o mundo sensível, enquanto que o verdadeiro sacrifício do si mesmo é a gente se tornar realmente vivo no pleroma e não ficar causando sofrimento para conseguir poder. Então, a gente viu que os filósofos buscam a sabedoria dos deuses, são contra os sacrifícios e não ficam cultivando daimones particulares. E aqui a gente tem essa ideia do culto popular versus o culto esotérico, que tem relação com as religiões de mistério.
A gente vê que os gnósticos, eu ainda não tenho uma explicação sobre por que o Yaldabaoth é retratado assim, uma serpente com cara de leão. Eu tenho os meus achismos, mas ainda vou chegar lá com vocês. Mas ele tem a questão da força serpentina, etc. E a cabeça de leão, como a gente vê, é um animal da realeza, né? Mas é um animal, né? Egocêntrico, né? Aquela coisa. E o Agatho Daimon, a gente vê diferente. Ele não tem cabeça de leão. Aqui é num templo egípcio. O Agatho Daimon é essa serpente. Vejam que ele está com o caduceu de Hermes aqui, ó, com as duas serpentes enroladas. Ele tem um cetro. Ele é uma serpente com uma coroa e um disco solar acima de sua cabeça. Diferente de uma serpente descontrolada com uma cabeça animal. Então, eu acho que aqui já faz uma outra visão, né? Uma é o demiurgo telúrico, é a força quitônica, é do mundo fenomênico, do mundo sensível, psíquica. Outra é a serpente dotada de coroa solar, com o cajado, ou, nessa outra representação do Agatho Daimon, com uma cabeça humana. Então, essa vai ser a diferença dos símbolos de serpentes que a gente vai ver sobre esse assunto dos daimones, ou dos deuses, ou do Agatho quer dizer bom. Agatho Daimon é o bom Deus. E o bom, né? Lembra que os gnósticos, que os arcontes estão brigando com a humanidade porque viram que os homens são da estirpe, da família, daqueles que vêm do bem? Então, é justamente isso, esse bem, esse bom, é esse ágathos. Então, essa luz de ágathos é representada como uma serpente com cabeça humana ou uma serpente coroada pelo sol. Diferente do Yaldabaoth. Então, os gnósticos vão justamente trabalhar essa força, né? Ou aqui alada, né? Coroada e alada. E aí a gente tem a questão, aqui é essa entrada aqui ó, do pórtico, tem as duas serpentes dos dois lados, as asas aqui. É muito lindo nessas construções. E aí eu termino com vocês justamente com essa reflexão. Quando os gnósticos eles estão falando sobre as práticas religiosas da antiguidade e contrastando o que eles estão ensinando com o que é feito popularmente com os sacrifícios, eles estão explicitando que esse tipo de busca de poder e de sacrifício é motivada pelo domínio dos arcontes. Então, se você está buscando essa religiosidade que se envolve nesse tipo de prática, seja de qual religião for, por isso que eu tentei trazer a imagem de pelo menos 4, é a prática em si que é o problema. Não é o nome que você dá para a sua deidade, né? Mas como você conduz a sua prática na vida. Então, essas práticas religiosas que são feitas como barganha com os deuses, ou favor dos deuses, ou para evitar a fúria dos deuses, isso é, na verdade, uma prática inferior, uma prática quitônica, uma prática telúrica, uma prática dos gêneros desses seres que lidam e trabalham para os arcontes. Não é uma prática pneumática, não é uma prática verdadeiramente espiritual. Enquanto a gente está muito focado nessas forças e no plano astral e etc., a gente não está mergulhando na verdadeira prática espiritual, que é esse encontro do Cristo em nós, né? Por essas práticas religiosas antigas, no mundo antigo, a vida religiosa era isso. É você fazer o seu sacrifício, você tem a sua família cultua um Deus, a outra família cultua outro Deus. É aquele politeísmo barato, que não é a compreensão da filosofia dos deuses gregos ou do simbolismo de trás, dos mitos e arquétipos, mas aquele politeísmo religioso psíquico, como os gnósticos colocam, né? Os psíquicos. Então, não há ideia de uma soteriologia, de uma salvação da alma. E por isso que os gnósticos surgem como uma grande novidade também. Jesus surge como uma novidade. Como outros também surgiram, por isso que eu cito os essênios, os pitagóricos, etc. Porque ele está dizendo, olha, tem uma salvação, tem um caminho, é possível se tornar maior do que esses cultos aí, esses deuses que vocês estão cultuando. Vocês, na verdade, estão só fazendo barganha com eles, e quanto mais você dá, mais lhe é tomado.
porque há uma questão kármica envolvida. Se você tem uma ação baseada numa motivação egoísta e você causa um sofrimento de outro ser vivo, outro animal, ou para causar sofrimento em outro ser humano, você tem uma ação kármica envolvida. Então, não importa se naquela vida você vai conseguir o que você quer, ou o seu desejo, ou ficar rico, ou conseguir um cargo lá no seu emprego, que o pessoal hoje em dia usa para tudo, essas práticas mágicas, e é muito triste, muito feio como é feito. Tem um peso kármico no futuro. Não interessa. Se a gente considera a tradição esotérica, a tradição espiritual, tem um peso kármico, inclusive em práticas de cura. Ou como vocês acham que João de Deus curou tanta gente? Se ele era uma pessoa ruim, que abusou de pessoas, que roubou pessoas, que, né? Não vou nem entrar aqui nas polêmicas. Mas aí é que a gente está. A gente não pode ser ingênuo de achar que porque tem um guruzão lá, muito inteligente, que fala bonito, e tem CIDs, tem poderes, e doa seu dinheiro para uma creche e faz um hospital. E isso é só 5% da renda que ele recebe dos fiéis. E todo o resto, se ele fala de cura, se ele até efetua umas curas, então não é a cura em si, não é a prática em si de, mas ele me fez bem. Porque às vezes essa cura, ela é uma barganha com uma entidade do astral. Ela não é uma cura kármica, ela não leva a um despertar espiritual, ela não te livrou das suas impurezas, ela postergou seu sofrimento para uma próxima vida. Então ele só te deu a impressão de que ele melhorou a sua vida, mas ele piorou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então os gnósticos, eles vêm para a gente tentar abrir os olhos, para dizer, olha, cuidado com o que você está se deixando dominar. Quem está dominando a sua vida? É a força do Cristo, que vem como um herói e inunde luz no mundo e afasta os arcontes porque ele tem mais poder do que os arcontes? Ou é a força dos arcontes que a gente fica barganhando com eles? Então, esses cultos que os gnósticos vão criticar nesse parágrafo do Evangelho de Filipe, dos sacrifícios, são cultos de necromancia. Você está cultuando a morte, você está matando e você está cultuando lá os seus ancestrais, porque você quer isso, porque você quer aquilo. Os cultos de mistério, e aí a gente vê aqui a imagem do Agatodaimon, os inosórficos, o mitraísmo, os essênios, os gnósticos, essas tradições de mistério, inclusive eu esqueci de mencionar, esse Agatodaimon com forma de serpente é associado ao culto de Serapis. Esse aqui é Serapis. Eles não vão exigir esse tipo de sacrifício. Quem se sacrifica é o neófito, que entra lá na pirâmide, que passa pela provação, pela iniciação espiritual, que precisa passar pela purificação da albedo, da nigredo, que precisa fazer todas as primeiras fases lá do Tantra, quando a gente estudou o Tantra, a purificação, da meditação, das virtudes. Isso é outra etapa espiritual, E aí os gnósticos e esses outros tradições de mistério vão trazer a novidade de uma dimensão transcendental, de um aspecto ético, porque esse Logos, esse Cristo, ele traz uma vivência de uma ética, de uma luz que ilumina a consciência, porque vem do pleroma, não vem do plano astral, não vem do plano demiúrgico, não vem dos arcontes, vem do pleroma. E por isso a gente precisa beber as águas do despertar, que é a ideia platônica, do despertar, do acordar, de não ser mais levado. Então, finalizando, essas práticas, isso é uma coisa que vou dar o crédito aqui. O nosso amigo Felipe Corleone, ele falou isso, eu achei muito legal, eu vou mencionar ele, vou repetir ele aqui. Essas práticas religiosas públicas não eram neutras. Então, não é assim, tudo bem, ele vai lá no sábado, faz o culto dele, sacrifica galinha, aí no domingo ele vai lá no centro espírita, faz o passe, aí na segunda ele vai lá no templo maçônico, tem gente que é assim, cada dia está num lugar, e aí não tem discernimento. Então, o que o Felipe disse, eu concordo com ele, que essas práticas religiosas que envolvem cultos de magia baixa, que é diferente da magia divina, elas não são neutras. Não é assim, tudo bem. Elas são opostas à salvação,
Porque quanto mais você sacrifica, mais você barganha com essas forças do astral, mais você se doa a sua psique para esses daimones telúricos, mais eles te aprisionam nesse mundo da caverna. Porque eles mais vão querer de volta. Aqui é o tal do pacto com o diabo que ficou no popular, né? Então, a religião popular, nesse sentido, ela é oposta à busca da gnosis. Então, a gente tem que não passar pano, né? Se a gente concorda com isso, não sei se vocês estão concordando, não é para concordar nem nada, mas a gente refletir sobre isso, porque essas forças dos daimones, e aí, nossa, eu já estourei muito tempo, esse é o último mesmo, não vou ler eles, era só para mostrar e depois eu remando a imagem para vocês. Essas forças dos daimones, elas estão atuando do limite para baixo, é aqui esse âmbito do mundo da geração, do mundo físico, do mundo astral, do mundo psíquico, do mundo que tem os deuses entre aspas, e não os deuses verdadeiros, né? Os arcontes planetários, a luz misturada com as trevas, o mundo dos sentidos. É aqui que a gente tem, eu tive uma experiência no astral, uma entidade me deu um não sei o quê, eu fiz um sacrifício para a entidade e consegui o que eu queria. Você está dominado pelo arconte. Né? Aqui a nossa vida é transitória, que é o estado de morte. Aqui é a vida da degeneração. A vida divina é encontrar esse Cristo. Então a gente precisa entender, quando a gente está lidando com os gnósticos, que sim, eles sabiam do que eles estavam falando. Sim, eles praticavam magia divina e teurgia, e eles tinham consciência da magia e da feitiçaria cinzenta que rolava no mundo deles. E se afastavam disso. Então, quando a gente está só trabalhando de forma egoísta, com motivação pessoal e buscando poder, né, e trabalhando com entidades, plano astral, obcecado com plano astral, como as enganoses fazem por aí, o plano astral está aqui embaixo, é de arconte, trabalha o seu ego. Eu tive uma experiência, eu senti alguma coisa, eu vi alguma coisa. Mas e o Cristo interior? Você está deixando ele falar ou você está aí falando, mostrando o seu ego e o silêncio não chega nunca, né? A gente acessa o Cristo através desse silêncio contemplativo, através dessa busca do um em nós. Então, a gente precisa entender que há a esfera da geração e a esfera da emanação. O Cristo, o protofanes, a primeira luz, o Agatodaimon, a luz boa, que vem do bem, vem aqui da emanação, vem do pleroma. A busca por poder é do Kenoma, é aqui embaixo. E eu acho que é isso que o Evangelho de Filipe estava falando. Então, eu vou deixar vocês aí com o Evangelho de Filipe. E é isso que eu trouxe para hoje. 2 sentenças do Evangelho de Filipe. E eu acho que eu fiz muito pouco. Tem muito mais para trabalhar aqui nelas.